Somos encorajados pelo Senhor. E somos também, irmãos, encorajados a obedecer a palavra de Deus. Porque é uma tarefa, irmãos, que é para todos nós. Amém? Aqui o que eu vou falar, irmãos, é para todos nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Então, irmãos, como já falei outrora, fazendo um panorama, né? E a gente vai lendo a palavra de Deus. E por isso que é importante a leitura, irmãos, da palavra de Deus, né? Por vários aspectos. Para que nós conheçamos mais o Senhor, né? E o desejo, né? Que Ele tem que nós cumpramos aquilo que Ele estabeleceu para nós. Essas coisas são mandamentos, são ordenanças, né? E são coisas que nós devemos fazermos, porque nós somos chamados para isso. Ninguém foi chamado aqui para ficar no banco. E aqui, irmãos, aqui nesse texto, nos versículos, ele nos apresenta que não há necessidade de ser um seminarista, um grande teólogo, um doutorando, um pós-doutorado, um doutor na escritura, uma pessoa eloquente. Não, é só apresentar a Jesus, quem você era e o que você é hoje. E nós vamos ver, irmãos, que o importante, irmãos, é sabermos que o Senhor, irmãos, nos deu munição para isso, nos deu autoridade para isso. No versículo 18, nós vamos ler, nós vamos ver o que é que ele está falando aqui. Diz assim, essa Bíblia, irmãos, como eu uso mais a outra, então ela é diferente, né? Os versículos, um do lado do outro. Mas no versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Cadê? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Veja, irmãos, que Jesus, falando para os discípulos, falando para os apóstolos, né? Para a igreja da época, veja só, ele já começa, irmãos, a falar, né, que Deus deu o que a ele? Toda a autoridade no céu e na terra. Veja, irmãos, ele é aquele que chamou, ele é competente. E outra coisa, ele, irmãos, disse que através dele você não está só na obra. O poder de Deus é liberado quando a igreja avança. O poder de Deus, irmãos, ele se manifesta na medida que nós vamos o quê? Trabalhando na obra de Deus. Estava vendo alguns podcasts, né, bíblicos, assim, que não são todos, mas tem alguns que a gente vai separando. E o irmão falava algo que é interessante. Porque não há tanta ação como outrora, antigamente. Por que será, irmãos? Que a igreja não vive aquilo que a igreja antiga viveu lá na época. Por que será? A igreja hoje, irmãos, está mais acomodada. A igreja hoje, irmãos, não quer sair. A igreja hoje só quer 4 paredes. E quando Jesus diz assim, irmãos, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, ele está dizendo que a igreja é para avançar. Não tema que o poder dele vai acompanhar você na caminhada evangelística. Olha quem está falando, irmãos. Não é um governador, não é um rei,
da Inglaterra, não é da Espanha, não. É o Rei dos Reis que diz, irmãos, que toda autoridade, não foi meia autoridade, não foi uma parte da autoridade, foi toda autoridade. E isso, irmãos, implica em nós uma consciência de que, peraí, se Jesus, ele tem toda a autoridade, então se ele me comissiona, então eu vou, porque ele vai me usar para a glória do nome dele. Tem poder em Jesus, irmãos. E aqui é todo poder, ou seja, é o todo poderoso, o grande El Shaddai. Todo poderoso. A igreja, irmãos, Jesus está disponibilizando para a igreja toda a autoridade que ele tem. Para você fazer o que? Eu e você? A obra de Deus. Jesus, irmãos, ele nos comissiona, por isso que é chamado da grande comissão. É uma tarefa ainda inacabada. Sabe quando vai chegar, irmão, o fim dos tempos? Quando a igreja proclamar o evangelho em todas as nações, línguas, povos, raças, tribos. E quando, irmãos, a igreja ela se movimenta na terra, Deus se move nos céus em favor da igreja. Precisamos, irmãos, ter um olhar de despertamento. Eu analiso, irmãos, o instrumento que vai chegando, eu vou ficando feliz, alegre, mas ao mesmo tempo eu começo a imaginar, Deus, eu preciso me preocupar mais com pessoas. É bom, estou feliz, vai chegando uma coisa, o instrumento aqui, está ali, e Deus vai nos abençoando, mas eu quero, Senhor, que o Senhor nos desperte para a obra. Eu preciso ver pessoas novas nos bancos, preciso ver pessoas, mas para isso eu tenho que trabalhar, porque os campos já estão brancos, estão prontos para colheita. E cadê os ceifeiros? Cadê aqueles trabalhadores? E o tempo passa, irmãos. Daqui a pouco vamos estar... Eu já estou 47, 48, 49, 50. Daqui a pouco, irmãos, a gente vai... E o tempo vai passando e a obra nós não vamos realizando. E isso aí, irmãos, não é algo bom na obra de Deus. Bom é trabalhar na obra do Senhor. Então, irmãos, você vê que no versículo 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu estava meditando, irmãos, e a gente vai aprendendo cada vez mais. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo. E eu descobri, irmãos, que muito tempo a gente falava que o imperativo aqui era o ide, mas não é o ide do Senhor. O imperativo aqui é fazer discípulos. Aí é um imperativo, é uma ordem do Senhor. O ide, irmãos, ele é, como eu estudei vários e bons pessoas, comentaristas bons, e eles falaram a mesma coisa, que o id, irmãos, no grego é dizer assim, é indo. O que é, irmãos? Porque às vezes a gente precisa de uma agenda, eventos de missões. Às vezes, irmãos, é importante para motivação para a igreja, despertamento missionário, tudo isso é bom, mas não é uma agenda. Eu descobri, irmãos, através dos irmãos de comentaristas bons, que o indo aqui, irmãos, é você indo ao trabalho, evangelizando, trabalhando. É você indo à escola, uma nova escola, um bairro. É você indo, irmãos, naqueles momentos que você vai se dirigindo, deslocando para algum lugar, e você vai evangelizando, trazendo a palavra de Deus ao coração daquela pessoa. E todos são categóricos em dizer, irmãos, que a igreja cresceu, irmãos, dentro desse arcabouço. Não foi os eventos, foi o indo, falando para as pessoas, na sua rua, na sua porta, na sua casa, no seu bairro, aonde você está localizado, aonde você se dirige, você vai indo semeando as escrituras. Naquela época, irmãos, é como o irmão estava falando, era a dona de casa evangelizava a dona de casa, a criança evangelizava a criança, o adolescente, o outro adolescente. Então, irmão, o soldado pregava para um soldado e a igreja ia se multiplicando. Está lá no primeiro século, a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos.
A igreja, irmãos, ela tem autoridade para isso. Veja lá em Atos 1:8. Mas recebereis o quê? Poder de quem? Do Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, todos os confins da terra. Veja, irmãos, recebereis o quê? Poder, a palavra aqui no grego é dunamis, é uma dinamite, é uma explosão, irmãos, de poder maior do que a própria dinamite. Essa que explode aí montanhas e abre estradas. O poder, irmãos, a igreja tem poder, use-o, que possamos usá-lo. Veja, irmãos, então, somos chamados pelo Senhor a fazer discípulos. E o discípulo, irmão, o discipulado não é uma coisa. Existe a pregação e o discipulado é algo mais para você ajudar aquela pessoa no seu crescimento, treiná-la, capacitá-la, né? Melhorar ela nas escrituras. Fazer discípulo, irmão, requer tempo. E você vai tornar aquela pessoa o quê? Um seguidor de Jesus. Não um fã de Jesus, mas um seguidor de Jesus. Porque irmão, você está trabalhando para que ele aprimore as ferramentas que o Senhor deu a ele a partir da conversão. Então, fazer discípulos, irmãos, é você trabalhar na vida daquele que você pregou, na vida daquele novo convertido. Porque é importante, irmãos, a ação da igreja nesse sentido. Então, veja, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, né? O ide aqui é indo, pregando o evangelho, a exposição das escrituras, falar do amor de Jesus. Como eu falei, não precisa ser um catedrático para falar de todo mundo, irmãos, é unânime nisso aí. Lógico, se eu estudar, se capacitar, buscar conhecimento, está tudo certo. Mas não precisa, irmão, formação. O que precisa é amor. Amor pelas almas. John Wesley, irmãos, metodista, homem de Deus, homem que pregava o evangelho a cavalo, andava mais de quilômetros pregando o evangelho de Jesus. Ele disse: o mundo é minha paróquia. Ou seja, irmãos, quando a igreja, ele estava sendo mais proibido pela igreja anglicana da época, que a igreja estava com a visão para dentro, e ele era um homem com o coração ardente nas escrituras para pregar o evangelho. Ele abriu uma oportunidade, o Senhor mostrou: gente, veja o campo, está pronto. E ele disse: espera aí, eu não posso me deter aqui nesse quadrado e tenho que pregar o evangelho. E ele saltou essa frase: o mundo é a minha paróquia. E foi um grande homem de Deus, John Wesley. John Wesley, irmão, ele impactou a vida de pessoas. O homem que andava a cavalo, disse que era um baixinho, mas o homem andava quilômetros e quilômetros pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja, irmãos, a igreja, ela precisa ter esse olhar, ter, irmãos, e obedecer ao Senhor. Então, portanto, não é? Todavia, entretanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do que, irmão? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja aí, irmãos, a importância da pregação, do ensinamento com aquele novo convertido, para quê? Para ele se inteirar com a igreja. Vem agora o que? O batismo. O batismo, irmãos, é a colocação daquele novo convertido dentro agora da igreja, como membro. Porque ele passou por observações, por ensinamentos. E agora ele quer descer as águas. Agora, irmãos, ele é colocado dentro agora da igreja. A igreja, irmãos, veja que coisa maravilhosa, é a igreja trabalhando, fazendo a obra, vidas se convertendo, o poder de Deus sendo derramado através da sua palavra, através de você. E a igreja vai o quê, irmãos? Acrescentando. Mas a gente, irmãos, ainda insiste que está fazendo algo dentro da igreja, só nas quatro paredes, é muita coisa e não é, irmãos.
Não é. A igreja precisa estar em movimento lá fora. Precisamos, irmão, nos despertar para uma realidade. Aqui é a grande comissão, é a tarefa inacabada. Aí Deus conta com você na obra. As coisas, irmãos, do mundo não podem nos embaraçar dentro dessa tarefa. A igreja, irmão, foi chamada para uma missão. Foi chamada, irmãos, para ser luz nesse mundo. E a luz brilha onde? Nas trevas. Revelando um Cristo, irmãos, que pode mudar por completo e transformar sua mente, o coração do pecador. Basta simples palavras. E Deus agirá naquela pessoa. E trará ele, Jesus atrairá ele para conhecer mais o Senhor. Irmão, nós somos testemunhas aqui vivas. Por que estamos aqui, irmãos? Porque alguém pregou para nós. A gente não veio aqui, irmãos, um passe de mágica. Viemos aqui pela exposição que Jesus, irmãos, trouxe na vida de um irmão. E um irmão simples, eu fui pelo irmão simples. Não foi um catedrático, não foi um grande teólogo, não foi um grande seminarista, não foi um pastor, foi um irmão simples. Na hora mais difícil, ele disse: Betinho, joga isso fora, vem para Jesus. Eu disse: eu quero Jesus. Pronto, acabou. Jesus liberta, salva e eu creio nesse Jesus. Acabou. Não precisou um esforço elaborado, ponto por ponto. Não, irmãos. O problema, irmãos, é que a gente está parado em uma visão periférica, deturpada, arcaica, uma visão do eu para dentro, como se não houvesse pessoas precisando ouvir do Evangelho. E às vezes você diz: eita, mas os vizinhos aqui já ouviram tanto. Não importa. A oportunidade que tiver, fale de Jesus. Se ele abrir os ouvidos para você, pregue. Você busque oportunidade. Ore a Deus. Porque quando nós oramos, Deus é efetivo, irmãos. Deus é efetiva. Mesmo que aquelas pessoas não cheguem naquele momento a querer. Mas a gente tem que orar. Como eu falei aqui, eu pedi estratégia a Deus no interior para chegar até pessoas de alta religiosidade. E eu disse: Deus, vou chegar por aqui, me ajuda. E ele foi por aqui, vá por aqui, vá por aqui, por aqui. Eu cheguei até lá. Quando a gente pede a Deus a oportunidade, irmãos, para falar para alguém, Ele abre as portas. Ore somente a Deus. Como eu falei aqui uma vez, a igreja não precisa tanto de métodos, mas de paixão pela obra, de amor pela obra. Métodos tem um monte, bastante. Entregar água no sinal, para um panfleto é bom, tudo isso é bom. Mas isso não é, irmãos, o que eu aprendi mais ainda. É que em qualquer momento nós podemos falar do amor de Jesus. Em cada momento, falar da graça de Deus para o pecador. Então, irmão, veja: vão e façam discípulos de todas as nações. E aqui, irmãos, veja que Deus não tem limites. Tanto dentro do Brasil, nós temos nações dentro de nações. Por exemplo, existe o que? Tribo ou não, irmãos? Indígenas. Existe, irmão. Que precisa ser alcançadas pela pregação do Evangelho. Mas alguém tem que se dispor aí. Linguística, étnica. Então, dentro do Brasil já tem nações dentro de nações. E aí se estende, irmãos, ao mundo inteiro. Toda vez que às vezes eu falo, né, irmãos, de Levi, perdão, eu fico assim pensando: que coisa linda, maravilhosa. Um jovem que nasceu aqui com vocês e hoje está lá, servindo ao Senhor na África,
Que honra, um privilégio de um jovem. Vai casar agora, graças a Deus. Deus abençoe. Então, você vê, irmãos, que Deus, ele estava por aqui, mas o coração dele, e o Senhor foi traçando os caminhos para ele, e ele foi parar na África. Está fazendo o que lá? Pregando o evangelho para outra nacionalidade, outra língua, outra etnia. Meu Deus, se for falar da África, Jesus, se for em todo o continente, o dialeto, a etnia é monstruosa. Mas o Senhor levou para pregar a palavra. Irmãos, precisamos, nós temos disponibilidade ou não para trabalhar na obra de Deus. O olhar para dentro não é um olhar de obediência ao Senhor Jesus. O olhar de obediência ao Senhor Jesus é o olhar para fora. É olhar para o seu redor lá fora e ver quantas pessoas precisam conhecer o Jesus. E você é encorajado, é exortado a fazer parte dessa grande comissão. Então vejam, irmãos, que o Senhor nos chama a igreja, chama para pregar o evangelho. Então, irmãos, veja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Veja, irmãos, ensinar, irmãos, a obedecer tudo, não é, que o Senhor tem ordenado a vocês. Ou seja, irmãos, eles têm que aprender o que? O discípulo, tudo. Ele tem que saber tudo das Escrituras. A gente tem que ensiná-lo em tudo. As lutas, as dificuldades, a cruz, a coroa de Jesus, o céu, o inferno. Apresentar para eles, irmãos, as Escrituras todas. Para que ele venha, irmãos, absorver no seu coração e praticar. O guardar aqui, irmãos, não é simplesmente guardar para ele só aprender, para que ele cresça, para que ele desenvolva, para que ele não. O aprendizado aqui é para que ele, irmãos, quando for lá fora, pegue a exposição da Escritura com toda a clareza e apontando, irmãos, o Cristo da cruz, o Cristo da glória, o Cristo, irmãos, da coroa de espinho, irmãos, e o Cristo da coroa de glória. Nós somos chamados para isso, irmãos. A igreja, ela, irmãos, ela tem essa autoridade de Jesus. Jesus, quando comissionou os discípulos em 12, depois 70, ele envia. Ele diz, olha, vão e preguem o evangelho. E o meu poder estará sobre vocês. Vocês usarão o meu nome. Expulsarão demônios, pisarão escorpiões. Irmãos, a igreja tem autoridade. A igreja, irmãos, pode agir com mais fervor e intensidade na obra de Deus. E eu acho interessante, irmãos, que o Senhor, ele começa e ele finaliza. Jesus começa, irmão, dizendo que toda a autoridade estava sobre ele no céu e na terra, e que a igreja poderia dispor desse poder. Que ele, irmãos, não há nada que impeça a igreja avançar. Ninguém impede da igreja avançar, isso é um fato. A história nos conta. A história no passado e a presente. Enquanto mais os crentes são perseguidos, mais a igreja cresce. Sempre foi assim. Sempre será assim. Porque ela tem um dono. E esse dono tem todo o poder. E quando ele age, irmãos, em favor da igreja, não tem quem suporte o poder. Nem Satanás suporta o poder de Jesus.
O sistema desse mundo não suporta o Senhor Jesus. Não há império que suportou Jesus. Não há império. Não há nações, irmãos, que impeçam de Jesus operar e entrar. Ninguém impede. Você pode botar cerca farpado, muro, irmãos, cercar com fortaleza o seu país, a sua nação, mas o Senhor entra lá dentro. Ele derruba. Vocês lembram das muralhas de Jericó, irmãos? Como foi derrubada as muralhas de Jericó? Foi na bomba? Foi na dinamite? Foi assim, irmãos? No míssil Tomahawk? Não. Sabe o que foi, irmão? Palavra de Deus. No 7º dia rodearão, tocarão a trombeta, e as muralhas ruirão. Eles obedeceram ao Senhor. A igreja fez a parte dela. Rodou, circulou a fortaleza de Jericó. E no 7º dia o Senhor disse: agora sim, pelo meu poder vou derrubar toda essa muralha. E a muralha, irmãos, caiu por terra. Está dentro da arqueologia bíblica. Houve essa fortaleza de Jericó. E a forma como foi destruída não foi por mãos humanas, foi pelo poder de Deus. Veja o Deus que você está lidando e eu, irmãos, na obra de Deus. Confie mais no Senhor. Se disponha mais na obra de Deus. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos fazer a obra de Deus. Deus tem recompensa. Além da salvação, Deus tem recompensa, irmãos. Deus vai recompensar. É o galardão. E a gente precisa trabalhar, irmãos, primeiro por amor ao Senhor, mas haverá uma recompensa. Já não bastasse a salvação, que é a plena de tudo, mas o Senhor é muito generoso. Então, irmãos, veja, ele começa e ele agora diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus está no início, no começo, cercando a igreja. No final, está cercando a igreja. Irmão, é bom saber que o Senhor está com a sua presença no meio da igreja. Você não está só em nenhum momento, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus disse que cooperava com os discípulos. Jesus cooperava. Jesus, irmãos, ele não é um senhor, ele não é um general que manda aí do seu gabinete, do seu escritório. Não, ele é um líder. Ele vai. E quando ele vai, é certeza da vitória. Você, irmãos, pode não estar no dia bom, mas é nesse dia que Jesus pode operar na sua vida grandemente. Saindo atribulado de casa, uma luta dentro de casa, às vezes no trabalho, numa escola, uma luta tremenda com o vizinho. Mas você diz: eu vou trabalhar na obra de Deus. E quando você sai, Deus renova você. Deus traz esperança, Deus está cuidando do seu problema, Deus está agindo em teu favor, e você trará consigo os seus molhos. Providência de Deus, irmão, está sempre à disposição da igreja. Deus nos deu as ferramentas necessárias. E o maior de todos, Jesus está presente no meio da igreja. Fale a querigma, proclamação do Evangelho. Seja um arauto, seja um proclamador, anunciador do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, trabalhar incessantemente na obra de Deus, para que a igreja avance, para obedecermos a Jesus. Que o princípio aqui é a obediência. Tem jovens aqui, é a hora, já passou da hora da gente se despertar, irmãos, a juventude. As senhoras, a Bíblia diz, na velhice ainda darão frutos.
os jovens, crianças, adolescentes. Todos somos, irmãos, chamados pelo Senhor a trabalhar na vinha do Senhor. Mas enquanto você entender que o evangelho, o seu evangelho é para mim, para eu, para mim, para eu, não há, irmãos, nenhuma maturidade espiritual nesse sentido. Porque a maturidade sempre está em obedecer a Jesus. Se eu não obedeço a Jesus naquilo que Ele quer, naquilo que Ele manda, não há maturidade espiritual em mim. E passa-se o tempo, irmãos, e o tempo está indo tão depressa, que quando a gente dá uma olhada para trás e olhamos o presente, vemos que o tempo já passou e muito. E a nossa vida parece estagnada. Que Deus nos desperte, irmãos. Que Deus nos encoraje nessa noite. Vamos trabalhar, tem jovens aqui, tem pessoas, senhoras, senhores, precisam ouvir o evangelho, irmãos. Como eu falei, peça direção a Deus. Deus, eu queria entrar naquela casa, Senhor, é difícil, mas Tu pode, Senhor. Me dá aquela casa, Senhor. Me ajuda. Me dá estratégia para chegar até ali. Se você se dispor nesse sentimento, nesse pensamento, Deus vai abrir, depois você vai me contar. E você vai dizer, realmente Deus abriu as portas. Porque Deus está vendo a sua intenção. A sua intencionalidade é de quê? De uma porta aberta para que você exponha o quê? O evangelho. É aquilo que Jesus quer. O apóstolo Paulo disse, irmãos, uma porta me foi aberta. E eu não posso perder essa oportunidade para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo também falou, irmãos, que sobre ele tinha um peso muito grande. Porque ai dele se não obedecesse o chamado de Jesus. Sobre ele disse, sobre mim pesa muito. E sobre ele tinha essa obrigação. Que nós possamos ter isso como uma obrigação, irmãos. Essa obrigação não é uma obrigação, irmão, louca, desvairada, sem entendimento, não. É uma obrigatoriedade dizer assim, se o Senhor manda, eu obedeço. Meus irmãos, o evangelho é poderoso, é tremendo. É a única arma que pode desarmar um coração mau. É a única arma que pode colocar abaixo um coração de um homem mau, de uma mulher má. Não existe outro recurso, nem outra ferramenta. É a palavra de Deus, que é martelo que esmiuça a penha, a pedra. Então, irmãos, vamos colocar no nosso coração, não é? Dá tempo ainda da gente, porque, irmãos, você pode fazer parte da grande comissão, ou lamentavelmente você fará parte, eu e você, da grande omissão. E a omissão, irmãos, nas mãos do Senhor. Lembra, domingo nós estávamos aqui na escola bíblica? O que é que a Bíblia fala lá em Isaías, irmão? Maldito o homem, e aí é gênero, homem e mulher, mesma coisa. Maldito o homem que, irmãos, faz o quê? Que é negligente, que faz a obra de Deus relaxadamente. Maldito, é uma palavra não tão boa, irmãos. Aquele que faz a obra com desdém, quando quer, não quiser, está tudo certo, não importa. Hoje é o meu domingo, o outro é meu domingo, o outro é meu domingo, a segunda é minha segunda, terça eu estou de folga, quarta eu estou de folga, quinta eu estou de folga da obra, sexta eu estou de folga da obra, chega sábado, chega domingo, e aí, irmãos, o tempo vai passando e nada acontece. E você não se dispõe para a obra. A gente corre o risco de estar lá como Isaías. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxada. Não sou eu não, é Isaías está dizendo. Palavra de Deus. Amém, irmão? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.